Boa noite, pessoal. Hoje, obrigada pela presença de todos, né? Hoje quem vai conduzir o Leme é a nossa comandante da expedição. A Joselane vem trazer dicas para nós, como que nós podemos empoderar nossas apresentações. Obrigada, Josi, pela disponibilidade. Assume a direção. Tá bom. Boa noite, gente, tudo bem? Boa noite. Legal. Por que conversando com o pessoal da expedição aprendizagem, chegou um momento que eu coloquei, Maria, eu tenho uma apresentação lá que eu acho que pode ser compartilhar com o pessoal da rede, sobre, na verdade, uma aprendizagem que eu ainda estou desenvolvendo e que eu montei aí um curso. Esse curso que eu dou para algumas pessoas, em algumas instituições, ele é baseado num curso que eu fiz já há muito tempo atrás, na Perestroika, onde eu entendia que eu tinha que buscar algum conhecimento, que eu ia em alguns treinamentos, em alguns fóruns, e eu via apresentações maravilhosas e não sabia como fazer. Então, essa montagem que eu vou apresentar para vocês, ela é bem uma parte bastante teórica, né? Então, o que eu vou procurar mostrar para vocês? Aspectos técnicos de como montar uma apresentação, e depois eu vou buscar alguns exemplos, né? Até alguns exemplos do próprio curso que eu fiz e de alguns exemplos que a gente já tem produtos na nossa própria rede, onde eu trabalhei com uma das nossas os nossos componentes, né, pessoas da rede, para fazer a apresentação do produto dela, que é ofertado. Então, eu chamo de apresentações impactantes, aquele que eu fiz, e por isso que na primeira vez que a Maria fez o convite, o nome era Chora PPT, porque o curso que eu fiz se chamava Chora PPT, tipo assim, a apresentação ela não é um PowerPoint. A grande questão da apresentação é termos aqueles slides que servem de orientadores para a apresentação, e é o palestrante, é a pessoa que está dando a aula, que tem que ter a palavra e saber testar muito bem sua apresentação, seus slides, e tá com todo o conteúdo muito presente, né? O conteúdo muito dominado. Então, eu chamei de apresentações impactantes. Ó, tentando aqui. Que vida. Tá. Então, o que é o conteúdo? Apresentar é contar histórias, então é todo um conceito de storytelling, de como fazer a narrativa de uma apresentação, ou seja, na nossa prática, a gente aprendeu a começar a fazer o PowerPoint para depois construir a narrativa. E aqui a gente tem o quê? A gente antes constrói a narrativa e depois começa a montar os slides. A gente trabalha com tanta pressa que já sai fazendo. Então, vocês já veem aqui que a gente já usa um conceito de fontes de um tamanho um pouco diferente, com um slide que são luzes. Então, aquilo que eu acabei de colocar, o PowerPoint, ele deve ser apenas um guia para o apresentador, porque, na verdade, o conteúdo está na pessoa que está apresentando e não nos slides. E aí, como que a gente apresenta esses conteúdos, né? Eu vou dando curso e vou dando dicas, né? Aqui, essa telinha é vocês veem que é uma televisãozinha, é uma foto de uma televisãozinha que dentro eu coloquei um gift, né? Então, eu uso muito essa imagem nas minhas apresentações quando eu quero chamar a atenção de algo. Viram? É lindo, não é? Sim, é lindo. Aqui, então, como é que a gente aborda? Que tal, então, eu, como apresentadora, facilitar a comunicação do conteúdo?
Então, isso é um slide que a gente coloca, que são aqueles slides taxados numa tela, em que diz assim, que o palestrante, a pessoa que está apresentando a aula, ela vira para o slide e lê esse slide. Há algo mais entediante, sonífero e desinteressante do que uma pessoa que não sabe o conteúdo e fica lendo? Quando isso ocorre, o ouvinte não sabe se lê, se copia ou se presta atenção no apresentador. Pior, sim, a experiência sempre vai poder piorar. E o apresentador geralmente fica de costas para o público, lendo as informações que estão escritas, que se estão escritas não precisa de um leitor. Então, aqui a história, deixe as histórias bacanas. Então, naquela questão da narrativa, faça disso uma coisa criativa e bacana para quem está assistindo. Então, a nossa pauta aqui, que a gente vai abordar. Opa! Segura um pouquinho. Aqui é uma questão de imagem, que não deveria estar aí nesse momento. A gente vai tratar de layout, de cores e de fontes e de imagens. Então, a gente vai falar um pouco desses componentes, depois que a gente tem a narrativa da nossa apresentação pronta, nós temos esses aspectos técnicos que necessitamos lançar mão para ter uma apresentação bacana. E outros drops que a gente vai falar na continuação. Layout. Então, o layout. Como é que a gente trabalha layout e alinhamento? Então, quando a gente fala sobre o olho humano, ele lê de uma forma padrão os slides da esquerda para a direita, nesse sentido, mais ou menos, da seta amarela. Vejam que eu estou colocando barras aqui, desculpa. Vejam que eu coloco barras laterais, é onde a gente tem que cuidar para não taxar todo o slide. Então, tem que delimitar ali nessas barras laterais, eu não estou conseguindo, é alinhamento que está escrito ali, né? A gente coloca um delimitador em cada um dos slides para não ficar avançando em toda a imagem. Aqui uma outra forma da gente constituir o conteúdo do slide é de cima para baixo também. E, de novo, a questão de não ultrapassar as laterais do slide. Outra forma, aí onde a gente tem alinhamento e essas linhas, é assim. Imaginem que alinhamento é o texto desse slide e nós teremos textos onde a gente tem essas setas amarelas. Então, são distribuição de conteúdo, onde a gente fala em layout e alinhamento. De novo, a delimitação das áreas. Aqui também um outro exemplo que a gente pode utilizar, colocar o título do nosso slide mais ao lado direito e colocar o texto embaixo. O sentido da seta é como nós vamos escrever o texto. Então, são algumas dicas, alguns conteúdos que vêm da PNL também, de como quem está participando desse evento que a gente está apresentando, está lendo, está olhando esses slides somente com alguns tópicos, enquanto o apresentador está fazendo a sua narrativa. Então, aqui eu coloquei o componente alinhamento, ali antes da palavra A. Então, vejam que nós temos ali uma caixa colocada preta, uma caixa preta com uma palavra, que é o conteúdo do slide, alinhamento. E o texto ali logo abaixo das setas amarelas, o que esse texto, ele tem que começar alinhado com a letra A, para manter uma estética de comunicação. Aí podemos falar de contrastes de cores, né? Aqui é um conteúdo bem simplinho, onde existe um estudo de contrastes de cores, que são cores que combinam juntas e cores que não combinam. Aqui no fundo desse slide, eu utilizei uma foto
que a gente chama ou de textura ou de fundo, que é um papel amassado. Então, aqui a gente trabalha um pouco, ele não é um slide bonito, mas ele me coloca para falar. Aquela questão dos slides brancos não se utiliza mais. Então, a gente pode utilizar papel quadriculado, a gente pode usar alguma textura. Aqui eu usei um papel amassado, vamos dizer isso. Então, aqui qual é o conteúdo? Um fundo verde com letras brancas, vejam lá embaixo certinho, ele combina. Então, quando eu comecei a colocar para vocês sobre o curso esse que eu fiz, a Perestroika, ela é originada de uma escola de propaganda e marketing do século passado, né? Do início desse século. Então, é muito uma linguagem de outdoor. Então, hoje eu passo e olho o outdoor, eu faço toda a análise da fonte que foi utilizada, das cores que foram utilizadas e aquelas que comunicam melhor ou que comunicam menos, de uma forma menos adequada. Então, esse verde com fonte, letras em branco, combina legal. Este aqui, vermelho, com fonte amarela, combina legal. Vermelho com verde, combina. Eu não sei como é que tá aparecendo as cores para vocês. Tá nítido para vocês, gente? Maria? Tá tudo bem, tá tudo bem. Aqui tá chovendo, aí eu desliguei por causa do ruído, mas tá tudo bem. Tá nítido. Tá, qualquer coisa vocês me levantem a mão aí. Vermelho com branco não combina. Gente, quantos materiais a gente lê com essa combinação de fundo vermelho com letras brancas? Então, essa linguagem que vem do marketing, que vem da propaganda, é aquilo que pode carregar uma imagem, mas que não funciona bem. Então, numa apresentação, o que a gente diz? Não vamos usar combinações que não funcionam bem. Azul com branco combina bem. Amarelo com branco combina bem, eu adoro. Cinza, aí vocês pegam um cinza com branco, combina bem. Então, aqui o que a gente falou nessa etapa anterior, né? A gente está abordando cores que combinam, certo? Então, toda vez eu sou muito resistente a slides com fontes na cor vermelha, né? Eu acho que o vermelho comunica aquela coisa do grito, mas às vezes a gente pode, numa boa combinação, como era antes vermelho e amarelo, funciona, né? Então vamos para o próximo. Gente, eu vou passando, que é um curso de 4 horas, tá? Eu vou passando. Aí, layout e agrupamento. Então, como que a gente pode agrupar conteúdos, né? Então, aqui nesse slide tem um fundo que são listras, a gente tem habilidades do negociador, que é o conteúdo, e aqui a gente tem a abordagem que está sendo feita nessa apresentação, que é comunicação, motivação e empatia. Então, aqui, eu vou falar mais à frente, aqui a gente está usando um conceito que é rouba-cores, que agora eu já vou me lembrar no PowerPoint como é que chama. Mas é onde pega o pincel lá das cores. Não sei se vocês já viram isso no PowerPoint, gente. Lá no... Sim? Não? Não? Não, eu não. Não. Lá no PowerPoint, quando a gente vai lá na letrinha A, que é na fonte, abram lá e vocês vão ver que tem... Me lembrei, conta-gotas, o nome é bem um conta-gotas. O que faz esse conta-gotas? Esse conta-gotas, ele vai aqui nessa imagem dessa peça de xadrez e joga essa mesma cor na palavra habilidades do negociador,
no termo. Então, a gente trabalha, vocês vão ver nos próximos slides, que a gente pode trabalhar a comunicação da imagem com a cor da fonte, que daí a gente consegue fugir daquele fonte preta, fonte branca, ou a imagem não conversa, a cor da fonte não conversa com a imagem. Vamos trabalhar, falamos até agora de layouts. Agora vamos falar de cores. Então, vocês vejam aqui na apresentação que eu já uso um conteúdo na foto. Então, a foto eu tenho baldes de tintas e eu vou falar de cores. Então, talvez se eu nem tivesse esta caixa, né? E a palavra cores, talvez vocês vinham a deduzir que eu trataria de cores nesse momento. Então, tem muito, a gente vai falando sobre a questão das fotos também, quando usa e como que a gente trabalha esses componentes. Então, cores. O que a gente tem vários sites, por exemplo, esse Color Lovers, vocês conseguem ver? Color Lovers ali, na barra ali em cima, que apresenta paletas de cores, e existem inúmeros sites que colocam paletas de cores que combinam. Então, antes a gente falava daquelas cores tratando de contrastes, de como que seria. Então, vejam, por exemplo, aqui onde tem essa The Church, né? Essa The Church, que ela vai de uma paleta do azul mais claro, um lilazinho, um bege e um marrom. Então, são várias escolas de design que trabalham essas paletas de cores. Então, tem paletas de cores gratuitas, paletas de cores que são pagas. Então, aqui é um dos sites que a gente pode buscar para ver quais são as cores que combinam entre elas e que a gente pode, numa apresentação, trabalhar elas, fugindo de novo da fonte preta, da fonte branca e trabalhando com essas paletas. Aqui eu peguei no Adobe Color, Então vejam essa paleta de cores que aí a gente pode ir trabalhando. Vejam que tem um círculo ali em cima. A gente pode ir trabalhando de acordo com o nosso gosto pessoal, que cores que podem ser pegas de acordo com os estilos, né? Para que a gente possa ter uma apresentação com cores que conversam entre elas. Então, a dica aqui são de entrar nesses sites, e esses sites nos dão essas dicas. Então, nesse aqui é um bem legal para brincar com as cores. A gente vai girando ali nesse círculo e vai vendo que cores que combinam. E ali embaixo mostra o RGB da cor, né? Aqui é uma outra brincadeirinha que eu fiz. Então, vejam, esse vermelho aqui final acaba combinando muito bem com aquele azul inicial, que é uma definição de combinação de cores. Aqui é um outro exemplo. Aqui é um outro exemplo. Então, eu queria fazer um trabalho em azul, e aí eu peguei esse... Não lembro agora nesse momento qual foi o tema que eu peguei ali em cima, e eu trabalhei tons de azul. Aí eu separei as cores, né? E fui montar meus slides. Então, eu poderia começar um slide. Então, como é que eu estou construindo esse slide? Eu puxei lá uma caixinha. De jeito nenhum nós podemos continuar. Eu nunca mais usei aqueles marcadores do PowerPoint, né? Isso eu não falei lá na frente, né? Começa o slide com o marcador do PowerPoint. Então, aqui são ideias que a gente pode fazer uma numeração dentro de círculos, joga o número ali dentro com uma fonte, depois abre uma caixinha e joga o texto ali dentro. Então, esse aqui seria um primeiro slide num novo formato. Aí vem o conceito de trabalhar as cores. Ó, comecei a testar.
Então, estou testando se eu vou mudar o fundo. Estou testando se eu vou mudar a cor das bolinhas, ali que tem a numeração. Estou testando esse aqui. Espero que esteja ficando claro para vocês as cores. Talvez a gente perca um pouco devido a ser pelo Zoom, né? Mas vejam o quanto a gente mudou. Opa, passei à frente. Aí aqui, ó, tô mudando ainda, ó. E aí, vejam que esse aqui foi o final que eu escolhi. Então, como é que a gente trabalha? Faz um primeiro slide dizendo tema 1, tema 2, tema 3, né? E vai para o primeiro slide, ó. Esmaeceu o 2 e o 3 e começou o 1, o tema 1. Então, a melhor forma de apresentar um tema é que seja interessante. É uma brincadeira que eu fiz. Eu estou trabalhando no número 1 ali na frente, que é o marcador, um tipo de fonte. No tema, eu estou trabalhando outro tipo de fonte, outro tamanho, e no conteúdo, outro. Então, quando a gente começa a trabalhar com formatos, com fontes diferentes, a gente cai fora do Arial, do Verdana, do Calibra, e começa a experimentar outras fontes para a gente passar a nossa comunicação. Ó, vamos para o tema 2, viram? Como é que eu chamei? Oi, Maria. Tem uma dúvida. Uma vez uma pessoa criticou que alguém tinha feito uma apresentação com fontes diferentes, slides, eu não sei se eu li, naquele SOAP da internet, fazia uma crítica que a gente deveria usar a mesma fonte em toda a apresentação. Isso faz sentido? Não, não faz sentido. Acabei de mostrar e no decorrer dos slides eu vou mostrar que não faz sentido, porque a fonte ela acaba comunicando, ó, vamos voltando aqui, certo? E para que eu usaria essa fonte? Acho que essa aí é o Pacífico, né? Para que eu usaria? Se eu quero uma coisa mais didática, eu uso esse tipo de fonte, né? Eu passo a trabalhar fontes com comunicar o meu conteúdo. Assim, só para esclarecer Maria com relação a isso, dentro de uma visão, quando você está fazendo algo muito executivo e tal, você não faz esse tipo de coisa. Tá? Mais ou menos, Marcela, mais ou menos. Assim, você tem dentro... Você, normalmente, né, para as executivas, você tem uma variação muito pequena de fontes. Você pode até variar, mas você não vai botar um comics, algumas coisas assim. Ok, é isso aí. Mas a questão do variar é aquilo que conversa bem, sabe? É essa questão. Então, eu tenho tido a experiência que trabalhar com fontes diferentes, e vocês vão ver depois à frente, a gente vai trabalhar com fontes, com cores, depende do que a gente está querendo comunicar. Né? Então, isso que a Marcela colocou, existem fontes realmente que não dá para utilizar, que são fontes meio hard rock, né? Então, tem que ser um pouco mais clássico, né? Entendi. Depende muito depende muito de onde você vai apresentar, né? Para quem é aquele seu público direcionado. Mas, de qualquer maneira, aí sim, quando eu fiz assim, né, Marcela, com o mais ou menos, de qualquer maneira, precisamos inovar e trabalhar fontes, não ser tão hard rock, mas trabalhar essa questão até para poder chamar no conteúdo, né? Então, vejam que a gente vai entrar agora no conteúdo 2, aí aqui a melhor forma de novo, ó, o 3, entrou o 3. Então, quer dizer, a gente puxa num slide, apresenta os 3 temas e depois mantém o mesmo padrão, né? Eu já trabalhei questões de pôr o 3 lá embaixo, tem várias formas que a gente pode fazer. Ladrão de cores, como é que é o nome que eu falei no PowerPoint? É o conta-gotas. Conta-gotas. Então, é um termo que se usa, ladrão de cores, né? Tem em qualquer um deles. O que é a questão? Esse ladrão de cores, usei uma imagem ao fundo,
né? Eu usei uma imagem de comunicação de perguntas, uma imagem literal, onde a gente tem uma pergunta, a palavra perguntas, e essa cor do perguntas, vocês vejam o dedo, eu tirei lá do dedo. Eu tô roubando a cor da parte inferior do dedo e tô levando para a palavra perguntas. Fica bonitinho, né? Fica. Fica bonitinho. Então, o segredinho disso é aquele conta-gotas, que a gente chama ladrão de cores. No Mac agora eu uso, mas não lembro o nome. Mas é o conta-gotas, é a pinça que tem lá. Então, aqui, acabei falando antes, é onde eu fui buscar esta cor. Fontes. Agora, voltando à questão das fontes. Das fontes, tem vários sites também, onde a gente pode buscar fontes, baixar fontes de forma gratuita. Aqui é que é uma tabela periódica de fontes. Então, aqui, por exemplo, tem o datafonte.com. Ele apresenta as fontes gratuitas, e aí tu vai ver se tu quer gótica, tecno, básica, se tu quer uma escrita, e tu vai baixando no teu computador, vai lendo ali, e tu vai vendo quais que tu gosta mais. Eu me apaixonei pelo Pacífico, que eu já usei ali anteriormente. Então, aqui o que eu coloco? A gente precisa inovar. Às vezes a gente vai muito mais no facinho usando os mesmos, né? As mesmas fontes. Então, aqui, apenas uma fonte. Agora eu vou trazer a questão. Então, aqui, esse slide é bem do Chora PPT que eu fiz, porque eu acho ele muito significativo. Eu posso trabalhar apenas uma fonte jogando com cores. Eu posso trabalhar apenas uma fonte jogando com tamanho da fonte. Eu posso trabalhar com duas fontes e duas cores. Apenas uma fonte de novo, certo? E trabalhando uma parte do texto onde eu quero dar um destaque, jogando uma cor nela. Então, aqui, repetindo o trabalho. Tamanho da fonte. Então, aqui é uma imagenzinha literal de uma salinha de aula, né? Como é que a gente trabalha? Qual é o tamanho da fonte? E aí eu vejo muitas vezes nos posts que a gente vê, Facebook, Instagram, LinkedIn, vou falar aqueles que a gente transita mais comumente, que tem uma foto e um texto todo ali no meio que tu tem que forçar muito para ler o que está escrito. Então, aqui a gente vai falar em tamanho da fonte quando é uma apresentação, mas o que a gente vai falar se aplica para todo momento em que a gente vai apresentar alguma ideia, como trabalhar esse tamanho de fonte. Então, nesse caso, escreva para esta pessoa que está no fundo da sala e não para a pessoa que está na frente da sala. Então, quando a gente analisa, a gente tem várias análises críticas, a gente senta lá atrás e tem dificuldade em enxergar o conteúdo, né? Então, aqui eu também trouxe do curso que eu fiz, ficou show de bola esse slide aqui, né? Olha a pessoa olhando para a câmera, né? É a mesma coisa. Escreva para a pessoa lá de trás e não para a pessoa da frente. Mesmo conceito que eu abordei com vocês sobre publicações, sobre apresentações em sala de aula ou apresentações em auditórios. Imagens. Então, tem muito essa situação, eu tenho que... Tô indo, né, gente? Tô indo. Das imagens. Usar ou não usar imagem? Que imagem usar? Devemos usar imagens literais ou não literais? O que sempre é importante pensar quando a gente fala em imagens é a definição da imagem.
Então, elas têm que ser em 1024 por 768. Às vezes, a gente quer pegar uma foto legal, que é uma foto gratuita, e aí a gente quer, puxa aqui, puxa ali, quando projeta lá no auditório, a foto muito feia, né? Então, a questão das imagens tem esses conceitos. Então, aqui, de novo, a gente vai usar, e usei essa imagem mesmo, de questionamento. É necessário colocar imagens? Né? Aí tem essa questão, que após 72 horas, sem imagem se retém 15% e com imagem 65%. Então, aqui a gente vai trabalhar um pouco esse slide. Ó. Opa, desculpa, gente. Ó, já trabalhei esse slide com aquele conceito, ele está todo atachado, então nós precisamos segurar o nosso conteúdo dentro de uma área delimitada. Ó. Então aqui eu já fiz uma melhoria, peguei, pus uma caixinha, mantive o mesmo texto, peguei uma caixinha e fui lá e peguei essa cor verde do verde meio cinza lá do olho desse bicho horroroso, né? Então muda muito se a gente olha o primeiro slide para o último slide. Gente, eu estou até hoje aprendendo. Até hoje eu estou aprendendo e aí faço uma apresentação, vou lá, não ficou legal, a gente vai aprendendo. Quando a gente trabalha imagens, o que é bom fazer? Aqui é uma imagem que eu amo, né? Das meus espaços, minhas fotos espaciais. Os textos, muitas vezes, eles necessitam preencher os espaços negativos das fotos. Então, às vezes, a gente tem aquelas fotos com o texto em cima, e essa foto, ela é bem metade da Terra, é uma foto tirada. E aí eu coloquei o texto que eu queria colocar, ocupando esse espaço e tentando fazer uma distribuição. Então, muitas vezes, a gente precisa trabalhar os espaços negativos das fotos, que aqui é um fundo preto, mas é aquele espaço em branco onde não tem nada, não tem uma árvore, não tem um mar, não tem nada, a gente joga o texto lá. Aqui, opa. A imagem, desculpa. A imagem é o seguinte, existe imagem mais clichê do que isso aí, né? Então, quando a gente vai numa apresentação, gente, e a gente vê uma imagem dessas, a gente tem vontade de chorar, que são as imagens clichê. Eu estou tentando tirar ela, agora não está mais funcionando, não sei por quê. E vocês já viram que ele cai, né? Rapaz. Corta, Maria, 1 minuto. As imagens que a gente denomina... Então, aqui eu estou colocando o Flickr, né? O Flickr teve algumas modificações há algum tempo, a gente sempre tem que tomar muito cuidado com as imagens sobre a questão da propriedade, né? A questão ética em relação a isso. Muitas das imagens que eu estou usando nessa apresentação, muitas não, a grande maioria dessa apresentação aqui são aquelas que eu recebi por serem gratuitas, né? Então, aqui eu estou usando nesse slide um fundo de textura e colocando para vocês o Flickr e a abordagem aqui é a gente cuidar a questão do direito autoral. Temos esse outro site também que traz várias imagens. O Google, que tem as texturas, né, que funciona super bem para a gente não trabalhar com fundo branco. Então, tem inúmeros sites de imagem. Então, eu não sei, aqui, como é que a gente trabalha um pouco imagens? Aqui eu peguei um quadriculado, uma telinha de celular
que não está muito bom para mim. Espero que para você esteja bom. Tá joia. Tá joia. Tá joia? E olha esse sentido do quadriculado que eu estou colocando aqui, ó. Certo? Então, quando a gente tira uma foto ou quando a gente vai buscar uma foto, nós temos que buscar essa harmonia da foto. Então, aqui é um iPhone com uma tela já com o quadriculado. Então, mesmo que não fosse, a gente colocaria. Então, quando a gente busca uma imagem, a gente tem que ter uma linearidade, e aqui essa foto mostra bem a linearidade. Esses dias o Arnaldo pegou uma foto do bootcamp, que era muito legal a linearidade daquela foto. Passava um pouco azul, que era para o bootcamp, passava um pouco azul, mas dava para utilizar. Então, essa é a questão da gente saber demarcar algumas áreas de quando a gente tira foto ou busca fotos. Aqui é um exemplo de utilizar uma foto, onde a gente vai apresentar com esse slide quais são os finalistas daquele concurso, os finalistas daquele hackathon, né? Então, a gente usa aquele fundo escuro da foto para colocar o nosso texto. Então, conversa bem. Então, aqui eu trabalhei um microfone, pensando na ideia, literalmente pensando em alguém falando nos finalistas, mas o texto não é uma pessoa falando, e sim dizendo, estão sendo anunciados os finalistas. Mas aqui a técnica é utilizar essa parte obscura da foto, que na verdade ela é um grande campo para a gente escrever o nosso texto. Combina bem, essa é muito bem pelo jeito. Aqui é uma imagem para a gente utilizar, e aí tem um exemplo dessa ave olhando para trás e olhando para frente. Visão estratégica funciona melhor colocando a ave para trás ou a ave para frente? Para frente. Né? Então, esse também é um conceito. A imagem comunica. Pode ser que combine, mas aqui eu estou falando de visão estratégica, estou usando uma ave que tem essa questão da visão, estou escrevendo visão estratégica, mas estou preocupada em colocar a ave à frente e usando o fundo do céu, né, para escrever o texto. O passado da empresa. Opa! Desculpa. Aqui é o exemplo. Se eu vou falar visão estratégica, eu coloco daquele jeito. Se eu vou falar o passado, eu posso pôr dessa forma. Então, a mesma imagem, ela pode ser virada e ser trabalhada com outro contexto, né? Para expressar um outro conteúdo, né? Outros drops. Outras pinceladas de coisas. Áudio. Então, o áudio, vocês veem que aqui eu estou, para tratar com vocês de áudio, eu estou usando capas de discos cultuados, né? Então, eu poderia, nesse momento, não explicar para vocês que eu não deveria explicar, né? Mas eu preciso explicar. Se eu vou... Aqui eu já tenho um conteúdo atrás que já vai me dizer, vai vir alguma coisa de som, porque eu estou tratando capas de discos conhecidos. Usar ou não usar áudio? Em que momentos que a gente pode usar áudio? O áudio ele é bastante complexo, né? Ele pode ser, depende do ambiente que a gente está, depende qual é o público, ele pode ser um pano de fundo, ele pode servir para marcar tempo, por exemplo, gente, agora vocês têm 10 minutos para rodar esse brainstorming, né? Põe essa seleção de músicas, de conteúdos para marcar esse tempo. A gente vai fazer um coffee break, põe um som super bom, super animador.
ou no slide final para dar aquele boom, né? Então, o áudio, ele pode ser utilizado para diversas funções. Na verdade, o áudio, ele tem uma função na apresentação. A gente só precisa saber o que combina melhor, né? Para aquela apresentação que a gente está fazendo. Eu tenho usado bastante o áudio para marcação de tempo e tenho usado para marcação de tempo no intervalo e para deixar as pessoas animadas, batendo papo no intervalo, dá um astral mais legal, vamos dizer, para o ambiente. Mas depende também em que situação a gente está. Como pano de fundo é complexo, né? Tem que ser muito bem avaliado se cabe utilizar. Então, vejam, aqui eu estou fazendo a mesma questão, fazendo um joguinho, né, para a gente trabalhar esse conteúdo aí, né? Eu gosto bastante dessa caixa para marcação e, sinceramente, eu gosto muito mais deste slide do que deste. Acho que ele comunica melhor, né? Aqui tem a questão do roubar cores, também, né? Do ladrão de cores, do conta-gotas. Esse dali, ele ficou mais... Você conseguiu até entender melhor a mensagem. Isso aí. Essa ideia, Marcela, legal. Opa, desculpa. Ai, voltar, que perigo. E aqui, o que eu estou trabalhando nesse slide? A gente está num áudio, então, assim, no conteúdo áudio, mas eu sempre busco, como a gente aqui tá pensando na melhor forma de montar, é assim, como que montei isso, né? Então, eu pensei, 2 caixas de conteúdo e vou distribuir o texto aí, para dar aquele alinhamento e para dar uma harmonia no slide. Então, as bolinhas azuis, elas têm esse sentido, só para a gente mostrar como que o slide foi estruturado. Vídeos. Usar, não utilizar vídeos, como utilizar os links para vídeos, e esse é aquilo que eu acabei contando para vocês antes. Adoro esse fundo do slide, e aí toda vez que eu quero chamar a atenção para algum texto, para algum conteúdo, ou trocar algum conteúdo de gente, como? Né? Eu gosto de pôr esse GIF aqui para chamar a atenção. Então, é uma forma da gente ir construindo a nossa apresentação. Transição. Então, desculpa, gente. Usei aqui a transição, e aí tem aquela questão. Usa a transição de slides, não usa. Vocês viram que nenhum dos meus slides eu utilizei aquilo que ninguém mais usa, que é letras picando, aquilo que era super século XX, né? A gente usa transição de slides também com o objetivo de comunicar. Eu quero comunicar que eu estou entrando num novo assunto, eu quero comunicar que eu vou fazer um parênteses e vou voltar. Então, a transição, ela pode auxiliar o apresentador como ferramenta. Então, vamos trabalhar alguns aqui. Então, esse aqui que é o porta, ó. Gente, então agora nós vamos entrar no novo assunto. Eu uso a porta, e aí aqui eu pus uma porta literal para a gente brincar, né? Que ela dá esse sentido de entrar num novo assunto. Esse varal mudo de assunto, de uma forma tranquila. Então, quando vocês forem testar essas transições um pouco diferentes do que a gente vem trabalhando, é o que combina comigo como apresentador, né?
Este aqui, o cubo, é um que eu gosto bastante de girar o slide da apresentação, mas ele também, às vezes, ele pode se tornar bastante chato. Olha o parênteses. O arrastar, ele pode ser volto para um assunto e posso voltar. Desculpa. Acabou não fazendo. Ou eu posso... Opa. Vou tentar voltar. Aqui. Do cubo, acabou não fazendo a volta do cubo. Então, o cubo, eu posso girar para cá na minha apresentação. E posso dizer, gente, mas eu quero fazer um parênteses. Aí eu volto para o slide anterior, girando o cubo ao contrário, toco esse parênteses, toco o cubo de volta e continuo a minha apresentação. Consegui explicar, espero ter conseguido explicar. Esse de arrastar, ele é bem utilizado, então a gente pode compor todos esses sem fazer uma parafernália de coisas, ou a gente pode usar nenhum também. A gente pode usar nenhum slide. Então, o que eu falo para vocês do Chora PPT, né, que eu coloquei para vocês, que foi um curso que eu fiz lá em, acho que 2013, e que eu venho procurando aprimorar. Então, aqui, quando a gente fala Chora PPT, assim, são os slides que eu tenho visto por aí, e eu tenho procurado tirar o... Aqui vejam que eu pus a palavra logo, nosso objetivo não é mostrar quem está fazendo, mas que são slides que estão nas apresentações que a gente está vendo por aí, gente, que é aquele fundo mais ou menos quadriculado, o texto com as fontes que todo mundo conhece, sem uma estruturação. Né? Daquilo que a gente viu até agora, vocês não fariam aqui uma boa modificação nesse slide? Sim ou não? Sim, essas fontes mais comuns, elas passam uma imagem de coisa ultrapassada, é verdade. Então, essa foi uma apresentação que eu vi de uma instituição bastante importante, assim, nossa, quando isso me deu, eu já falei, chora PPT, que desde que eu fiz o curso em 2013, eu olho, chora PPT e eu já procuro ir montando como eu faria. Aqui também tem a questão de que não é, se eu disser não devemos usar, isso é o que dá mais debate, discussão, que são aqueles slides mestre das instituições e que tu vê toda a apresentação da pessoa naquele mesmo slide. Vocês viram que até agora eu fui trabalhando imagens, fontes, e eu não usei nenhum slide padrão, né? Então, uma outra dica e a gente está vendo já muito nas apresentações de muitas organizações, a gente não usa mais esse slide mestre aí, onde eu pus o logo e ali a apresentação título seria... Title seria o nome da empresa, né? Aqui, gente, tirei. Esse aqui já estava nos meus tempos de Business Transformation, né? Quem foi nesse evento? Gente, olhem o que é esse slide no Business Transformation, né? Olha o que é o tumulto. Então, tinha... Dói a vista, esse amarelo acabou não atuando ali, né? Não. E olha o conteúdo. Tem o nome da apresentação, Transforming Business... o Business, estou lendo agora. Não consegui ler. Então, tem o título da palestra, tem a cadeia, né, Supply Chain no século XXI, tem a capa do livro, tem a foto da pessoa, o nome da pessoa, eu deveria ter tirado para vocês, para nós aqui, eu deveria ter tirado algumas coisas, e mais a empresa da pessoa. Tudo no primeiro slide de apresentação, né? Então, chora PPT. Chora PPT. Milhares de coisas, no que a gente prestou atenção aí, né? Então,
como eu estou comunicando? A única coisa é a luz. A luz foi a única coisa que que está na tua mente, né? Restante não é nada. Se você for tentar focar, você vai perder alguma coisa, vai perder a pessoa falando, vai perder alguma coisa, né? E aí é aquela questão que eu coloquei lá no início, né? Eu fui para uma apresentação, né? O apresentador, ele precisa falar isso aí que está aí, né? Ele precisa abordar isso, e o que eu colocaria? Essa lâmpada, e colocaria o título ali da palestra, de menor, e só, né? E só, uma coisa bem limpa. E aí, enfim, tá toda essa informação, a gente lê tudo e não está ouvindo o apresentador. É esse a questão. Aqui. Aqui eu tenho uma dúvida. E a questão de apresentar da autoapresentação? Vamos supor, sei lá, numa capacitação, você deve apresentar um mini currículo do apresentador, do instrutor, do facilitador, não sei. O que eu penso, né? O que eu tenho visto, o que eu tenho aprendido, né? Depende. Na verdade, o que tem que ser utilizado? Lá naquele slide final, o meu LinkedIn, certo? Lá no final tem o meu LinkedIn, né? Então, eu falo de mim, sem dizer que eu tenho esses títulos, e lá no final eu digo, gente, meu contato é lá no LinkedIn, por favor, né? Leiam meus pontos, né? Tanto que tem coisas que não precisa. E hoje as pessoas procuram, né? Elas vão. Vou ter uma apresentação com a Elizabeth Bahia. A primeira coisa que eu faço é Elizabeth Bahia. Saber quem é, né? Para ver se eu vou, né? Então. Opa, tô aqui. Eu sei que brincar contigo. Então, é essa questão. A gente fica muito preso na questão de carregar em todos os slides o nome da nossa empresa, o nome da nossa organização e carrega até o fim. Não precisa, a pessoa sabe. E diz, bom dia, boa noite. Eu sou Joselaine, da Buffon Martins Consultoria, estou aqui trabalhando com você. Foi! Não precisa ficar todo slide dizendo que eu sou da empresa tal. Eu já disse que eu sou. Não preciso ficar a apresentação toda carregando a bandeira da instituição ou o título da palestra em todos os slides, né? A gente tem que pensar numa coisa mais comunicativa, né? Mais interativa. Desculpa, troquei. Aqui, então, é trabalhando também contratação de pessoas no mesmo conceito, certo? As fotinhos literais, o texto contratação. Então, eu tenho visto no LinkedIn chamados posts bem legais de contratação, bem legais, já num formato mais novo. Aqui tem mais a imagenzinha literal. Aqui, eu já estou me encaminhando mais à frente. Isso aqui foi o primeiro slide que eu tentei montar. Foi uma coisa. Como é que eu vou pôr um fundo? Então, para mim, ele é emblemático, porque, assim, o primeiro teste que eu fiz foi esse slide aí. Trabalhar com textura, com foto, com essa caixa. Peguei uma foto sem definição, sabe? Mas isso faz parte da minha aprendizagem, né? Aqui, eu gosto bastante esse é Thiago Matos, um futurista, que é da Aerolito. Hoje no LinkedIn tem uma publicação dele muito legal eu vou compartilhar, sobre... ele é um futurista brasileiro, ele fala sobre ecossistema, escola de aprendizagem, um novo formato, né? Ele é uma pessoa bem à frente, e aí ele coloca a arrecadação, o mentor dele é aquele das redes, como é o nome dele?
que morreu há pouco tempo, que a gente falou no nome dele. Oswaldo. Como é que é o nome dele? O Oswaldo? O Oswaldo, né? Então, o Oswaldo foi um pouco um mentor do Thiago Matos, um cara bem legal para a gente seguir. Aqui eu usei uma imagem dele, palavras dele, onde eu uso a imagem, o fundo da foto para colocar o texto, né? Eu tenho um outro slide que acabou não entrando aqui, que é o que eu fiz, que eu sintetizei essa frase para ela ocupar melhor o texto. Então, eu usei esse slide também é um bem dos meus primórdios de como que eu trabalho imagem, como é que eu trabalho imagem de pessoas, como é que eu coloco as palavras dela, né? Então, hoje eu já fiz esse slide diferente, né? Com uma técnica um pouco mais aprimorada. Estou tentando aprimorar. Lê para mim aí, Maria, o que está escrito para nós? Sim. Parte da minha vida aprendi com tolos e sábios. Tudo o que precisamos, um pouco de paciência e sonhar até que o sonho se realize, fazendo sempre o bem, porque todas as coisas que você faz voltam para você. Ai, é lindo, né? Top, eu tinha lido. É lindo esse livro. E aí eu gosto, né, Maria? Tu colocou, a gente fala o quê? Daí eu falo, bom, né, como eu estava dizendo para vocês, isso aqui eu fiz lá em 2013, é um caminho, né, que eu estou percorrendo, e a cada apresentação que eu faço uma melhoria na minha técnica. Tenho a plena certeza de que as minhas apresentações não são as perfeitas, mas estou no caminho. Que top! Isso era um certificado de lá? Olha o certificado, que show! Gente, que legal! Olha só. É a comunicação ali da coisa, né? Muito legal. E aquilo que a gente falava, a questão de ter essa narrativa do storytelling para contar histórias, a questão da construção da narrativa. Aí existem várias técnicas. Ontem eu entrei numa livraria aqui em São Paulo. Gente, o que tem de livro de apresentação, são milhares de livros de apresentação, como fazer um TED, como se portar em público, é um aprendizado. Então a gente lê um pouco de cada um, mas a grande questão é como a gente constrói a narrativa para depois da narrativa a gente montar um texto. Então eu estou aqui falando para vocês disso e estou dizendo que a gente tem que construir uma história, ter uma fundamentação e uma conclusão. Então aqui eu estou usando a mesma estrutura que eu usei naqueles slides que eu usei o tema 1, tema 2 e tema 3. Trabalhei fontes e estou trabalhando com as cores de fundo do contar histórias. E é uma pessoa contando história ali atrás, né? Imagens literais. Então, eu não abordei muito com vocês a questão do imagens literais, vou falar agora. É assim, nem sempre as imagens precisam ser literais, né? Vamos praticar, então aqui eu vou colocar uma pessoa fazendo exercício físico, né? Então, eu achei que quando eu estruturei esse curso, que esse vamos praticar casaria bem com isso. Para mim, casou bem. E na foto eu estou deixando o crédito da foto, né? De quem é a foto. Aqui eu trabalhei um pouco aquele conceito de fazer o reflexo da foto. Estão vendo o reflexo ali? Sim. Tem uma abaixo ali, muda um pouco a cor. Então, gente, quando a gente entra, as versões lá eu vou dizer de 2013, eu já tinha Mac, não lembro. O PowerPoint, ele não tinha essas funcionalidades todas que tem. Hoje a gente trabalha isso tudo dentro do PowerPoint. Abre a imagem e começa a trabalhar com ela. Trabalha, tenta mexer na opacidade, tenta mexer no contraste, vira a imagem, talvez o pássaro, né, voltado para o lado esquerdo ficaria melhor,
né? Mexer com isso, ir lá no conta-gotas e trabalhar com... Aí, às vezes, vai lá e pega o azul da asa do pássaro, vai pôr no Vamos Praticar, não fecha, né? Mas veja o nome do autor da foto, que é a cor da asa do pássaro. Né? Então... Oi? Eu tinha percebido que você tinha tirado lá. Não fui eu que tirei, foi o autor da foto. Foi o autor da foto. Então, são aprendizagens, né? Quando eu quis colocar para vocês aquilo do primeiro slide que eu fiz, aquilo é horrível, né? Assim, nossa, como é que eu fui fazer aquilo? Mas fez parte da minha aprendizagem. Então, quando eu dou esse curso, nesse momento, a gente faz um Vamos Praticar, né? Que aqui, para nós, eu vou dando dicas e vou dar dica, né? Vamos praticar, pratique. Então, aqui eu apresento, eu ponho como um slide para tratar de festa do Dia das Crianças, ali a marca, locais, e aqui é como eu fiz a apresentação e peço para as pessoas transformarem isso numa apresentação. Então, apresentar uma festa de final de ano desta forma e de outra forma, como que isso pegaria, como que isso pegaria na hora de eu vender? Eu sou uma pessoa que estou querendo fazer uma festa na minha organização e vou vender para o meu gestor com esse slide aqui. Né? Nossa, o que casa melhor? Né? Esse slide cheio de coisas ou um slide menos teórico e mais literal? Menos literal, vamos dizer, trazendo fotos, alguma coisa. Então, se aqui, por exemplo, é uma festa do Dia das Crianças, esse fundo poderia ser motivos infantis, né? Talvez eu poderia ter, naquele contexto daqueles dois slides que eu coloquei, que tinham uma vitrola e o texto, e o fundo era laranjas, né? Eu poderia fazer numa caixa a opção 1, na outra caixa a opção 2, sem precisar dizer negrinho, branquinho. Negrinho é coisa de gaúcho, tá, gente? Para vocês é brigadeiro, né? E aí, tipo, refrigerantes, sucos, a gente pode usar imagens, né, para poder vender uma ideia, que era aquilo que eu colocava naquele slide da contratação. Né? Eu vou vender uma ideia, como que eu posso apresentar essa ideia? Então, isso aqui é um desafio para vocês. Pensem, né? Pensem. Aqui tinha o contexto. Aqui também. Então, eram duas propostas, tá? Duas propostas. Festa do Dia das Crianças, apresentando a festa na própria empresa e apresentando numa casa de festas. Então, como é que eu apresento isso? Então, aqui na casa de festas, eu já poderia ter um fundo da casa de festas, né? Se eu vou falar festa, lá no primeiro slide, eu já posso pôr crianças brincando. Então, eu posso ir utilizando e jogando essa imagem, jogando, levando informação, como muitas vezes eu não preciso fazer isso, ser literal. Que é aquele slide anterior do Vamos Praticar. Eu não fui literal. Dicas. Estou tentando usar aqui. Estou tentando, não, usei. Tiro com arco, né? Dicas certeiras, no meu contexto, e trabalhando aonde eu estou colocando esse título do que vem agora. Eu gostei desse slide também. Gostei, eu gosto de tiro com arco, então é um esporte meio que eu deixei meio de lado. Dicas, então, que é assim, para a gente ser bem sucedido em apresentações, conheça o local da apresentação, tomada, som, bases, o Wi-Fi, ter um suporte técnico ou ser o próprio TI,
né, ter dentro da sua pastinha, né, todas as suas ferramentas, né, para poder utilizar. Então, é o ser o próprio TI. Controlar a distância, sempre que a gente puder, a gente controlar os slides à distância para a gente poder circular dentro da sala e fazer uma interação com as pessoas. Então, hoje a gente já tem outro mundo, a gente tem vários softwares gratuitos, apps que a gente consegue fazer. Então, às vezes, mesmo isso, esses dias eu fui fazer uma apresentação que eu precisava utilizar o Wi-Fi, não funcionava, e o meu, né? Então, tem muitas coisas, que nem hoje eu fui entrar na apresentação com vocês, acabei entrando atrasada, né? Então, são coisas que a gente tem que muito ter essa preparação, são dicas, né? O falar em pé, sempre. Aquilo de não ler o slide, eu já falei lá atrás, e observar os comportamentos, né? Então, existe aquele livrinho do século passado, O Corpo Fala. Na medida que a gente vai fazendo a apresentação, a gente precisa identificar os comportamentos das pessoas para ver onde a gente precisa estar mais próxima das pessoas, quando a gente precisa falar num tom de voz um pouco mais que se escute mais. Agora me faltou o termo. Grave. Mais grave, mais incisivo, mais... Tudo, né? Assertivo, talvez. Isso, né? Então, observando os comportamentos. E aí fica perfeito, né, gente? A gente está com slides de pano de fundo, né? Sendo bacana, fazendo uns slides bacana. A gente está treinadinho para fazer a apresentação. Eu consigo circular na sala. Eu domino o conteúdo, né? Quando eu domino o conteúdo, eu já montei toda a minha narrativa, eu estou circulando e trocando slide, né? Trocando. E eu não vejo problema, passou não passou. Às vezes passa, sabe? O mundo poderia ser perfeito, né? Acontece. Mas quanto mais a gente treinar, e aí treinar essa apresentação, e a gente tiver uma interação com esses slides, né, com esse nosso cenário, eu gosto de dizer que os slides, além de pano de fundo, ele é o nosso cenário, o show é nosso, né? Sim. Então, aí são algumas dicas de que a gente precisa ir antes no local do evento. Eu não posso ir. Alguém vai. Por favor, me mande fotos. Por favor, teste para mim, né? Mande num briefing, né? A gente pode mandar num briefing quando a gente não consegue ir pessoalmente ou não tem algum agente nosso que possa ir lá fazer isso. Por favor, teste para mim isso, né? E é tranquilo. A gente nunca pode chegar de improviso, né? Improvisando. Armazene. Aí agora são dicas durante, né? Lá era da apresentação, aqui são dicas. Vá armazenando as suas imagens de interesse. Aquela corujinha, foi um dia que eu olhei um GIF e falei, nossa, esse GIF é meu, né? Eu já armazenei muitas imagens que eu achei que um dia eu conseguiria utilizar. Não consegui utilizar, deixei num quarto escuro lá, talvez um dia eu curta. Então, eu fico vendo imagens de interesse e fico salvando. Selecionar as fontes preferidas. Aqui está a que eu estou amando, que é a Pacífico. Mas eu estou aqui com um slide que tem linhas e estou sendo literal com vocês, estou dando dicas. Então, estou escrevendo essas dicas, né? Elas estão escritas como se fosse do meu próprio punho,
É essa comunicação que eu estou passando na fonte. Faça um template. Então, aquele template lá do 1, 2, 3, que depois eu disse para vocês, agora eu vou falar do storytelling, eu estou usando aquilo, né? Então, eu trabalhei cores, mas eu usei o mesmo template do 1, 2, 3 e as caixinhas. Então, a partir do momento que a gente começa a gostar mais disso ou gostar mais daquilo, a gente tem os nossos modelos. Para mim é importante o vá aprimorando, né? A gente vai sempre aprimorando, a próxima apresentação ela vai ser melhor a atual, e a questão da gente ter a vigilância e uma posição crítica sobre a nossa própria apresentação, porque daí é que a gente consegue transformar e melhorar. E a frase que eu acho bem legal, só acerta quem tenta, né? Façam aqui a leitura da imagem que eu utilizei, do texto, né? E eu coloquei para mim isso, né? De que eu só passaria a acertar mais quanto mais eu tentasse, né? Fazer e tentasse melhorar a minha apresentação. Então, gente, estamos já em 21h20. Vou pausar. Pausei? Pausou? Nessa questão da experiência que eu estou colocando para vocês, conversando com Jomara Fernandes, nossa parceiríssima, né? Retomou o compartilhamento? Retomou? Sim. Não. Deu. Agora então, a Jomara me disse, Josi, eu preciso passar. Aí ela mandou a apresentação, que é a anterior, eu não vou, né, mostrar a anterior, porque a gente acaba até nem tendo mais. E aí a gente começou a trabalhar. Então, aqui, essa é uma que já foi. Ok, tu colocou muito texto, a próxima precisamos separar um pouco esses slides, ó. Olha textos puxados, ó. Aqui já começamos a trabalhar a foto. Então, aqui os slides não estão bons, é isso que eu quero dizer para vocês. Que já na próxima versão, a gente já trabalhou de outra forma. Tá? Aqui a gente trabalhou o conceito do tabuleiro, trabalhou o nome do serviço, do produto dela, trabalhando as cores. Aqui a gente vai falar desses 4 produtos dela. Aí a gente abre um produto, ó, e fala o conteúdo do produto. Ó, mesma, e vai falando. Mudou o produto. Viram que mudou o produto? Porque eu voltei naquele formato. Então, quando a gente está fazendo a apresentação, a gente consegue, de uma forma pausada, dizer, agora eu vou falar do produto 1. Agora eu vou falar do produto 2, porque eu estou comunicando uma mesma forma de apresentar. Agora eu vou falar do produto 3. Agora do 4. E vejam que as fotos atrás, elas foram mudando. Né? Pedi autorização para a Jomara para colocar aqui. Até porque, né? E aí fala mais aqui. Aqui a proposta comercial. Lembra lá que naquela da festa infantil que tinha... Os valores aqui eu mudei, tá, gente? Para apresentar aqui. Lá da festa infantil, que tinha aquele 12 mil reais o tamanho, aqui está dizendo o seguinte, o meu serviço por Pose Mine Game corporativo é 8.600. Claramente que cada produto, quanto é, né, cada serviço, qual é o valor. Esse aqui também ela já mudou, né, que é a frase que ela coloca, essa imagem ela já melhorou, mas o que foi? Isso aqui foi uma primeira versão. Essa versão já foi melhorada também, né? Essa é a ideia. Então, dentro da nossa rede, parou o compartilhamento, Maria? Parou.
Para o compartilhamento. Eu acho, só um pouquinho, eu acho muito interessante você mostrar isso, porque mostra, assim, o valor da nossa rede, né? Assim, as parcerias, né? Eu tenho observado isso, como tem sido legal ver vocês por aí, cada um se ajudando, né? Compartilhando as suas experiências, mas também o seu dia a dia. Eu sou boa nisso na prática mesmo, não é só aqui, compartilhando a entrevista. Mas lá no seu trabalho, onde você é o seu campo, não é? Muito Legal, Maria. Legal. Então, assim, o que eu trouxe, né? Eu trouxe, se a gente for olhar agora, essa versão que tá, ela já foi super melhorada, né? Que é a questão da vigilância. Então, eu poderia aqui trazer uma outra apresentação minha, ou uma apresentação lá do curso que eu fiz. Tem vários exemplos. Então, quando a gente fala a questão da vigilância, assim, a mensagem que eu gostaria de transmitir para vocês. O próximo outdoor, o próximo post, olhar com outro, sabe? Com esses novos olhos, né? Olhar para as nossas apresentações e olhar com esse outro olhar. O que eu poderia utilizar algumas técnicas para comunicar melhor? Me lembrei de um que é assim, a gente vai lembrando e vem. Se eu pego aqui para a gente trabalhar. Então, esse senso da gente utilizar essa linguagem, por isso que o curso que eu fiz foi na perestroika, originado de pessoas que vinham de agências de propaganda, e aí hoje, gente, eu olho a Globo News, e vejo toda a comunicação da Globo News. Gente, é muito show, é muito representativo o que eles... a forma... Maria, estão me ouvindo? Sim, estou te ouvindo, normal. Okay. A forma como eles... fechou? A forma como eles comunicam os novos programas, eles usam super essa linguagem de propaganda. Deixa eu tentar mostrar para vocês aqui vamos ver, reproduzir. Compartilhar tela. Tem alguém no bate-papo aí? Aqui no compartilhamento de tela, aqui eu trabalho também, né, com o BitGame, né, que a gente inúmeras vezes tem falado com o Paulo, e aqui a gente precisava trabalhar numa organização um pouco mais industrial e um pouco mais conservadora, vamos dizer desta maneira, né? Então, eu peguei esse slidezinho aí, ele é um padrãozinho esse aí, lá do Keynote, eu uso o Keynote, né? E aí peguei essa imagem ali de engrenagem para fazer alguma correlação com os produtos dele. Ó, vejam aqui, ó, que eu estou usando aquele slide que eu usei antes. Vê. Eu peguei errado, peraí. Peguei errado. Eu queria pegar um anterior e acabei pegando de improviso. Vou pegar esse aqui. Então, aqui é um outro momento ali. Aí, aqui, ó, um trabalho que a gente faria, isso a gente projetou lá. Então, utilizei essa imagem de pessoas no cinema e escrevi na tela o que seria feito a partir daí. Num outro momento aqui, a gente faz um trabalho do Uber, no BitGame, eu utilizei essa foto e fiz isso. Peguei lá do verdinho, da iluminação lá de trás, né, lá último ponto verde, e usei ali a rua. Poderia ter ficado um pouco mais para fora, né, olhando... Cada vez que eu olho, eu vejo um pouco diferente.
E, ó, aqui eu tenho vários templates que eu uso, gente. Vocês já viram essas bolas hoje, né? E aí, aqui vim, eu tenho ali um fundinho que não tá tão branco e fomos desenvolvendo ali a apresentação. Vou tentar pausar o compartilhamento. Então, gente... Josi, nessa aí, aí não tem muita cor, nessa aí, desse momento. Assim, estou perguntando pela técnica mesmo. Tem não? Para mim, não. Certo? Para mim, não. E para o público, para quem estava participando, neste momento, a gente diria... a apresentação era o seguinte, ok, até agora nós fizemos um game, entrando em flow, agora a gente vai entrar na empresa de vocês. Entendi. Certo? Entende? Então, aqui opa, até agora foi jogo. Né? Opa, agora vai ser empresa. Depende do contexto, Maria. Pode ser que o ano que vem eu faça essa apresentação e seja diferente. Ô, Josi, aí você meio que deu aquela marcação assim que vai mudar a forma de interagir. Isso aí, Marcelo. Aqui eu trabalhei cor. Eu poderia ter trabalhado slide. Para tirar eles do flow, de uma certa forma. E tipo assim, não vamos... Tipo assim, até agora era flow, era brincadeira, né? Game. Agora nós vamos aplicar na organização de vocês. Então, foi esse o sentido aqui. Eu entendi, agora ficou mais claro, obrigada. Tem muita, né? É começar a fazer, né? Sim. Então, Obrigada. gente, estou à disposição de vocês, né, para compartilhar um pouco mais, mas é uma pincelada que eu dei, né? É uma pincelada, assim, para a gente interagir, para a gente olhar com esse olhar. Eu me lembro uma vez eu fui num lugar, a pessoa fez uma apresentação e olha só como é que foi. Ele ia falar de PNL, ele colocou o Steve Jobs atrás dele, eu não me lembro nada do que ele falou. Eu só me lembro da foto do Steve Jobs. Que legal. Aí, certo? Será... bom, a Josi, daquelas 100 pessoas, foi a Josi que teve isso. Mas será que era o Steve Jobs que deveria estar ali atrás? Pois é. Então, por isso que é legal, assim, testar. Ó, dá uma olhada para mim. Tipo assim, o que comunica? Foi a pergunta que tu fez. Né? E a Marcela disse, tá, entendi, então foi para dar o corte. É assim, eu mando, né? Então, o testar não é dizer, olha a minha apresentação. É eu dizer o seguinte, vamos fazer um zoom de apresentação? Tu valida para mim? O que tu acha? Né? Sim. Gente amada, era essa a contribuição que tinha para dar para vocês. Querem falar alguma maravilhosa. coisa? Foi ótimo, sim. Para mim foi muito útil. E aí, pessoal? Alguém mais quer se manifestar? Muito bom, muito legal. Gente, amei estar com vocês, né? Amei. Fico super com vocês. Super, adoro olhar, que nem eu falei da Jomar, adoro dar meus pitaquinhos, né? Oba, já tenho para quem mandar. Certamente será um prazer, mas naquele sentido de assim, vamos aprender juntos, né? E assim, compartilhei com vocês essa aprendizagem e tenho bem claro que tenho muito a ir à frente, né? Aqui, assim, para mim fica isso me pensando, que a Ana Corrêa falou isso, do poder do dar, né? O dar, eu tenho esse conhecimento, vou compartilhar com vocês. Então, assim, para mim, eu te dou os parabéns
pelo desafio de compartilhar, né? Parece, hoje quando a gente vai falar PPT, será que já fiz um tanto de curso disso? Mas a gente sempre vai aprender, né? E também a apresentação da Marcela sobre as plataformas, né? Sobre o valor que se vai agregando, né, com as plataformas. Não sei se está dentro do mesmo sentido que você se referiu, Marcela, mas seria isso, a gente vai se fazendo crescer, cada um, né? Então, acho que a gente está crescendo como rede. Obrigada, Josi, foi ótimo. Gente, obrigada por tudo e fico à disposição de vocês. Beleza. Josi? Oi? Tá por aí ainda, né? Tô. Não, eu só primeiro queria agradecer, foi ótima a sua apresentação, foi bem válida. E aí eu queria só acrescentar, não sei se alguém aqui já usou o canva.com. Sim, nós utilizamos na rede, os nossos convites são feitos nele. A gente tem na rede pastas compartilhadas. Inclusive, quando você, eu não sei, já é facilitadora? Sou, mas sou recente. Então, a partir de agora, assim, de uma mudança dessa semana, né? Você, quando for elaborar os seus convites, vai pedir o link e vai trabalhar com ele nas nossas pastas compartilhadas. E vamos trabalhar esses conceitos, né, Maria? Sim, vamos sim. Tá, legal, Larissa. Depois legal. eu vou dar uma olhadinha, tá bom. Legal, Larissa. Obrigada, viu? Tá bom. Obrigada, eu também. Então, pode fechar. Vamos lá. Olha, pessoal, todo mundo se manifestou que queria, que estava a fim de se manifestar? Sim. Então, nós agradecemos, né, a participação de vocês, a gente está convidados, uma vez por semana a gente se reúne aqui em horários variados, com temas variados, então semana que vem a gente vai se encontrar novamente, e é isso, vamos crescendo juntos. Obrigada, boa noite a todos. Boa noite, gente, obrigada. Valeu, boa noite.